Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Aqui nós falamos de sabedoria para mulheres e hoje nós vamos falar sobre constância. Nós ouvimos muito sobre esse assunto, sobre a necessidade de ser constante, da importância, como ser constante, certo? E algumas pessoas olham para a constância como algo opcional, como se fosse o talento de algumas pessoas e só elas serão constantes. Ou até há outras pessoas que olham para isso como um grande desafio e já nem querem começar nesse processo, já acham que a constância não é para elas. Porém, na Bíblia, nós temos a resposta de como conseguir essa constância, de como ser constantes. E está lá em 1 Coríntios 15:58. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nesse texto, Paulo destaca a necessidade da constância. Mas o que é interessante perceber aqui é que ele falou algo antes da constância. Você percebeu? Ele disse antes da constância, ele disse: portanto, meus irmãos, sede firmes. A primeira coisa que você precisa entender: não dá para ser constante sem firmeza. Aqui está a resposta do porquê muitas pessoas não conseguem ser constantes, porque elas não conseguem ser firmes. Uma pessoa precisa ter firmeza no que ela estabeleceu, firmeza em cumprir os propósitos, firmeza em dizer não para os outros e principalmente firmeza em dizer não para si mesma. Alguém que vive baseado na emoção do momento ou na demanda que aparece, que vive aleatoriamente na vida, nunca vai conseguir ser constante. Alguém que vive respondendo às urgências, que vive respondendo ao que aparece, não consegue ser firme. E quem vive por emoção é como essa folha que é levada pelo vento. Uma hora vai para um lugar, outra hora vai para o outro. Então, para ser firme, você precisa viver por princípio, não por emoção. Então, o primeiro passo antes de ser constante é ser firme. E firme aqui não é rigidez, inflexibilidade. Ser firme é ser resoluto naquilo que você pensa, naquilo que você estabeleceu e cumprir aquilo fielmente. Primeiro, Paulo fala: sejam firmes. E depois ele caminha para o segundo passo, que é o que a maioria conhece. Sejam firmes e constantes. Mas você percebe que Paulo mostra aqui que a constância não é apenas uma questão de fazer. Eu faço as coisas constantemente, então eu sou uma pessoa constante. Não é apenas, eu faço meu devocional todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, então eu sou uma pessoa constante. Ser constante está acima de fazer as coisas constantemente. Como assim? Olha só, quem é algo naturalmente faz. Quem é bom, quem tem uma natureza benigna, naturalmente terá atos bons. Quem tem uma natureza maligna, naturalmente terá atos visíveis, atos maus. Então, quem é constante internamente, quem é constante, naturalmente vai fazer as coisas constantemente. Você percebe a diferença nisso? Uma pessoa que é constante no que ela pensa, constante nos princípios, constante nos valores, as ações dela também serão constantes. Você já percebeu pessoas assim, na segunda-feira a pessoa pensa: nossa, preciso ser saudável, preciso fazer exercício, eu preciso mudar a minha vida. A pessoa na segunda-feira começa uma nova rotina. Passa terça, passa quarta-feira, a pessoa vai se arrastando ali naquela rotina. Aí chega sexta. Sexta-feira a pessoa já pensa: não, a vida é uma só, eu vou viver, eu vou fazer o que eu quiser. Já conheceu alguém assim? Isso é muito comum, principalmente na nossa cultura. Uma pessoa assim, ela não tem constância no que ela acredita, ela não tem constância nos princípios. E isso volta para firmeza, Ser firme no que você acredita, no que é importante para você. Uma pessoa que sabe o que ela pensa, uma pessoa que tem constância no que ela pensa interiormente, ela vai ter constância nas ações exteriores. Mas quando a pessoa não tem essa clareza, ora ela pensa uma coisa, ora ela faz outra. Era uma frase que eu lia quando eu era criança: caso eu compro bicicleta. É uma pessoa que pensa coisas totalmente divergentes na mesma semana. É uma loucura isso, Mas isso é isso é um inimigo para a constância. Uma pessoa que é assim, que não tem essa constância interior, ela não vai conseguir nos hábitos dela, na vida, ela não vai conseguir na prática dela também ter constância. Isso é incoerente, não dá para pensar uma coisa e fazer outra. Então, primeiro a pessoa precisa ter clareza no que ela pensa, clareza nos princípios. Alguém que ainda não entendeu, por exemplo, a importância da saúde, por exemplo, alguém que não tem algo muito bem definido, que não tem uma clareza: peraí, por que eu me importo com saúde? Por que isso é importante para mim?
Por exemplo, no meu caso, isso é importante para mim, porque eu tenho filhos pequenos e eu quero, no que depender de mim, estar aqui para eles, dar o meu melhor para eles enquanto eles crescem. Esse é o principal motivo para mim que eu quero ser saudável. Eu quero viver bem para os meus filhos, servir a Deus com integridade, conseguir fazer as coisas bem, sem limitações. Esse é o motivo pelo qual eu me importo com saúde, para mim. Esse princípio, para mim, internalizou de tal forma que eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Do tempo que o Senhor me deu, porque é nele que eu me movo no mundo. Então, eu preciso cuidar dele para servir a Deus, a minha família, da melhor maneira possível. Isso é um princípio para mim. Então, o princípio já está internalizado. É importante para mim isso. Não apenas por um apelo estético. Não é só por isso. Eu nem uso biquíni, mas não é pra... tá chegando o verão, eu tenho que entrar naquela roupa. Eu tenho um vestido ali no meu guarda-roupa e eu quero entrar nele. Essas coisas não são suficientes para mim, para que eu tenha constância na saúde. Isso não é motivação suficiente, porque não é um princípio para mim. O apelo estético não é tão importante para mim nesse aspecto, né? Do corpo perfeito, do corpo ideal. Isso não é importante para mim. Se fosse, talvez eu recorreria a outras coisas, como cirurgia, eu recorreria a outros meios. Mas o que eu busco não é isso. O que eu busco é viver os meus dias com a melhor entrega. E para isso eu preciso estar saudável no que depender de mim. Então, para mim, esse princípio já está claro. E isso me faz ter constância na alimentação, constância nos exercícios, constância em ter a hora de dormir, a hora de acordar. Isso faz com que eu tenha constância, porque o princípio para mim já está bem estabelecido. Então, antes de fazer as coisas constantemente, eu te desafio a ser, te desafio a pensar, peraí, isso realmente é importante para mim? Que todo mundo da boca para fora fala, a família é importante para mim. É de verdade? O que você faz no seu dia a dia que demonstra que isso é importante para você? Você realmente acredita nisso? Então você tem que ter essa constância interior, que passa pela firmeza. Não, eu realmente acredito nisso. Quando você chega a esse ponto, isso é importante para mim, eu realmente acredito nisso. Isso é um princípio para mim. Ser constante se torna muito mais fácil, porque interiormente você já está resolvida. Então a sua ação exterior vai ser muito mais fácil. E finalmente Paulo diz, né? Sejam firmes, constantes e abundantes. O terceiro passo é a abundância. Você percebe que é uma gradação. Firme, constante, abundante. E é engraçado que há pessoas que elas já querem ir direto para a abundância, né? Elas já querem ir para o tudo, o máximo. Quando elas pensam em uma coisa, elas mergulham de cabeça. Uma pessoa que nem faz uma caminhada, mas ela não, eu vou correr a maratona. Ela nem teve a gradação ainda, ela já quer focar, ela já quer olhar para o mais difícil, já quer ir para a abundância, mergulhar de cabeça naquilo. Quem faz isso? Quem já quer ir para a abundância? Não, eu já entendi, vou fazer. Quem já quer fazer e fazer de forma abundante, a pessoa desiste no meio do caminho. A pessoa não dá conta, porque ela pulou etapas. Ela não passou pelo processo de firmeza, constância e então abundância. É um princípio, está na palavra de Deus. Tem pessoas que se esforçam, se desgastam querendo já ir para a abundância, mas elas se cansam. Por quê? Elas não entenderam o princípio, elas não passaram por essa jornada natural que só após ser firme e constante, você será abundante. A pessoa já quer ir para o impacto. Há pessoas que elas têm grandes impactos, elas se importam com grandes ações, mas elas não têm permanência. Nós aprendemos com a palavra que a constância é melhor do que impacto. Nós vemos, é muito interessante a história de Moisés, o chamado de Moisés. Moisés vê uma sarça pegando fogo. Porém, sarças pegavam fogo no deserto o tempo inteiro. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que era uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Aí ele olha para essa sarça, aquilo chama a atenção dele e então ele ouve Deus, né? Ele ouve um chamado de Deus. O que chamou a atenção, que fez Moisés parar, foi a constância, não foi o fogo. Não foi, uau, que fogo, não. Esse fogo não está apagando. Permanência, constância. Deus mostrou para Moisés também que o que importa para ele é a permanência, é a constância. Não é o fogo, porque o fogo vem dele mesmo, mas a constância, colocar a lenha todos os dias depende de nós, certo? Então Deus mostrou ali para Moisés o chamado para ele, uma sarça que pega fogo e não se consome. Deus mostrou para Moisés a permanência. E o que importa para o nosso Deus não são os grandes impactos, mas o todos os dias. Todo dia é a constância, é fazer a mesma coisa
repetidamente. Uma história muito interessante na Bíblia, um livro, o livro de Daniel, um personagem que talvez poderíamos olhar como o personagem mais constante da palavra. De um tempo, Daniel viveu por um tempo considerável e ele passou por vários reis, vários impérios, e ele se manteve o mesmo. Na história de Daniel, nós vemos que quando acontece o decreto de que quem orasse a qualquer outro deus que não fosse, né, o rei, o imperador, que ele seria jogado na cova dos leões. E Daniel, a Bíblia fala que Daniel fez o que ele costumava fazer. Daniel não ouviu um decreto e se desesperou e montou um grande plano, um grande jejum, uma grande estratégia. E agora o que eu vou fazer? Não, ele só continuou fazendo o que ele já fazia. E Deus livrou ele ali da cova dos leões, não por uma oração, por um ato impactante que Daniel fez. Não, foi pelo todos os dias. Foi porque Daniel já fazia aquilo há muito tempo e continuou vivendo uma vida de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia e ele não parou, ele só continuou, ele só foi constante. Só isso. Isso é o grande sucesso da vida e do ministério de Daniel e um grande aprendizado para nós. Bom, alguns outros textos que tratam da constância na Bíblia. Lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com constância a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Esse versículo mostra a constância em dificuldades, né? Nas provações da vida, e mostra que nós temos recompensas espirituais. Perseverar nas provações agrada ao Senhor e resulta em bênçãos. A gente vê uma palavra que é sinônima à constância na Bíblia, a perseverança. E a perseverança é necessária para a vida eterna, inclusive. Romanos 12:12 diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui, a constância está relacionada à paciência na tribulação e à perseverança na oração. Continuar orando. Percebe? Perseverança como sinônimo de constância. Gálatas 6:9 diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui a constância está ligada à ação de fazer o bem. Quando você tem o entendimento que continuar plantando sem desanimar, se você tem o entendimento que você vai colher, isso vai te fazer não cansar de fazer o bem, como está dito aqui em Gálatas. E Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui em Hebreus, nós vemos que a constância é essencial para cumprir a vontade de Deus e para receber as promessas dele. Então a constância faz parte da nossa jornada cristã. A constância não é apenas para a nossa vida terrena, que há benefícios em sermos constantes aqui na terra, em termos uma rotina, em vivermos a nossa vida. É sábio fazer as coisas com constância, mas a Bíblia mostra que a perseverança ela é fundamental na jornada cristã. A constância é fundamental para aqueles que querem estar com o Senhor, para aqueles que querem a vida além daqui. Esses versículos mostram que a constância não é apenas uma resistência passiva, ficar esperando algo ou resistindo a uma tribulação, a um problema, mas uma forma de viver pela fé, uma forma ativa. Não, eu intencionalmente serei constante. Vou passar, quando se trata de tribulações, de problemas, vou passar por isso, fazendo o que eu já fazia, como Daniel, orando, tendo as minhas disciplinas espirituais. Vou passar por isso com perseverança. A constância traz benefícios para a vida terrena, mas é crucial para alcançar os bens eternos. E por fim, o texto de Provérbios, que fala tanto da sabedoria, diz assim, Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Nós lemos em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem é constante no temor do Senhor alcançará a sabedoria. E a Bíblia diz que feliz é o homem que é constante no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse homem, essa mulher constante alcançará a sabedoria. É sábio ser constante. Você gostou desse vídeo? Já tinha pensado na constância como firmeza, então ser constante e só então ter abundância? Te peço que você compartilhe esse vídeo com uma amiga. Todas as pessoas buscam formas mágicas de ser constante, mas a Bíblia já nos mostra há tanto tempo como que nós conseguimos isso e nos mostra os benefícios que nós teremos com a constância. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima.